hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à entrevista com o empresário integrante do Comitê de Ciência e Tecnologia da FINS, Luiz Toniato, a respeito de inovação. Luiz, então ontem a gente falou, você explicou um pouco da questão da necessidade da ambiência de inovação, e ambiência requer uma inspiração, ou seja, requer um processo coordenado e antevisto. E daí, aqui a gente falou, né, a necessidade de estadistas. Eu sempre brinco que a gente está precisando de estadistas em vários níveis, estadistas nos bairros, estadistas nos municípios, estadistas no Estado, né, no país, nas instituições. Você também relatou a respeito do questionamento que a sociedade faz do produto que as instituições estão lhe entregando, né? Que avaliação se faz isso. Bom, e tem outras histórias aqui, e você falou também a respeito de ilhas de excelência. Sim. Né? No Espírito Santo, bom, eu quero devolver você a palavra para você seguir desenhando esse cenário da inovação aqui no Espírito Santo. Olha só, tem sido feito esforços, como eu falei, com relação à CNI, é uma diretriz da CNI para as federações, né? Estimularem essa questão da inovação nas empresas e nas organizações e nas próprias instituições, seja o sindicato ou as suas federações, porque antes de dizer para os outros que a gente deve fazer determinadas coisas, é melhor que a gente dê o exemplo, né? Por isso é tão forte essa questão de fazer inovação interna. E aí o peso das organizações, que muitas vezes estão com dificuldade de enxergar esses novos paradigmas que estão aí, né, ficam muito focados na questão financeira. O governo federal liberou recentemente uma quantia enorme de recursos. Para inovação, para programas de inovação. Só para dar uma ideia de que não basta o dinheiro, ou seja, uma série de pré-requisitos que precisam ser preenchidos, foram algo como 32 bilhões de reais. Quando abriram as licitações, nem a metade foi preenchida na primeira vez. Não estava qualificado. Por conta de que é preciso ter determinadas coisas para você produzir inovação. É preciso ter uma ambiência que é preenchida com vários requisitos. Vários requisitos, né? A inovação pode ocorrer por várias formas, por fatos inesperados, por incongruências, por necessidade de mercado, por mudança de comportamento das pessoas, às vezes induzido por alguma tecnologia que foi feita antes, que vai mudar o comportamento da pessoa com relação a uma outra tecnologia que já existia, uma impacta na outra, que tem uma transversalidade com relação a isso, né? Pode ser por conhecimento científico, saiu uma patente de uma coisa que antes não existia e passa a existir agora. Nós não tínhamos tela de touchscreen para você no telefone tocar com o dedo. Passamos a ter. Os telefones passaram a incorporar essa tecnologia. Passa a ser uma, entre aspas, necessidade, né? Passa a ser uma necessidade, tá certo? E aqui no Espírito Santo, para olhar um pouco mais, a gente pode ir no passado e olhar, como citei aqui da Incapera, com relação à pesquisa com o Conilon, podemos citar também o mármore e granito. Quando foi começado esse movimento do mármore e granito lá na década de 80, o setor era absolutamente marginal. Nós acabamos de ver agora a Feira de Mármore e Granito, já está sendo considerada uma entre as 5 maiores do mundo, aqui na Vitória Stone Fair, e você vê que as empresas estão comercializando com o mundo inteiro, vendem para vários países do mundo. Quer dizer, isso é um baita de um avanço. Como é que isso foi feito? Foi uma preparação que começou em 1980, não foi de graça, e não chegou agora em 2014 por um estalar de dedos, foi toda uma preparação. Nós temos hoje uma oportunidade que pode ser melhor potencializada no Espírito Santo, que é a área de e-commerce. Nós temos uma empresa altamente inovadora no Espírito Santo. É um caso nosso que já está sendo um case mundial, que é o Wine. São 2 garotos, me permite até essa brincadeira, mas é o Rogério e o Anselmo que começaram uma empresa de poucos anos, que hoje vende milhões por ano vendendo vinho pela internet. Começaram aqui em Vila Velha. E o Espírito Santo pode potencializar e se tornar um cluster na área de venda não presencial, de comércio eletrônico, por internet, e-commerce. Pode. Por quê? Nós estamos no Espírito Santo localizados geograficamente numa posição privilegiada. Nós alcançamos praticamente 70% do PIB do Brasil em menos de 1.000 quilômetros. Ou seja, nós já somos potencialmente uma plataforma para fora e podemos ser uma plataforma para dentro. Com certeza. Para não ficar... Todo o Sudeste... Você pega Rio, São Paulo, Minas, Bahia, esticando um pouquinho vai até Brasília, né? Esticando um pouquinho vai ao Paraná e tal. Quer dizer, é fácil da gente fazer essa transformação. Agora, voltamos a dizer, né?
Precisa de definição política de estadista para dizer isso será feito e será potencializado, né? Nós vamos botar energia, não só recurso financeiro, nós vamos botar decisão política, nós vamos botar implementação, nós vamos convergir as nossas estruturas, nossos atores, para que isso seja feito, porque aí sim nós vamos poder ter o resultado que a gente espera. Caso contrário, a gente vai se frustrar, como a gente se frustra com muitas coisas que há no Brasil, que a ideia é boa, tem até uma brincadeira que se diz, né, que o brasileiro é muito bom de iniciativa, mas é péssimo de acabativa, né? Não, se assim não o fosse, nós não demoraríamos 11 anos para fazer uma ponte, que provavelmente um chinês e um japonês faz com 6 meses, né? Tá certo? E vários outros exemplos que nós temos aqui. Então, quer dizer, se essa convergência se der, o potencial e a oportunidade está aqui. O Estado deu um sinal, fez uma mudança na legislação do ICMS para atrair empresas de e-commerce para cá. Mas ainda é incipiente. Nós podemos avançar muito mais nisso, sabe, Eustáquio? Muito mais nisso. Luiz, o desafio que se coloca para nós, então, com relação à sedimentação, ao assentamento ou enraizamento da cultura de inovação, muito mais do que a pré-disponibilidade de recursos, é uma mentalidade. É uma mentalidade, você coloca isso. Tem que ser criado. Pré-requisito fundamental é esse. Tem que ser criado. É lógico que a estrutura material, física é fundamental. Você tem que estar próximo de uma universidade, você tem que ter os cérebros, os doutores, né? Você tem que ter uma logística favorável, você tem que ter acesso a tecnologias que são pré-requisitos para as novas tecnologias. Você precisa estar com esse acesso ali disponibilizado, mas é preciso ter a cultura, ou seja, é preciso que haja uma política definida de cima para baixo. Ou seja, os nossos estadistas precisam considerar o seguinte, não, isso é importante e nós vamos levar isso adiante, né? E também essa coisa que a gente citou anteriormente, né, Eustáquio? É preciso construir convergência. Nós somos um povo notadamente disperso e fica difícil de você concluir e fazer uma boa entrega quando você tem uma instituição que faz um pedaço, outra faz outro pedacinho. Isso é cultural também, né? Isso, na verdade, veja bem, às vezes mudar a cultura é mais difícil que empreender obras faraônicas, a gente sabe Com disso. certeza, Né? com certeza. Mudar a cultura, e nós temos um ranço de individualismo também fortíssimo no Brasil. O meu feudo tem que ser melhor que o seu feudo. Né? Isso, e aí a soma das partes nunca consegue fazer o todo. Não faz o todo corretamente. E aí a gente tem que lembrar de um dito que é muito conhecido no Brasil, né? Que para mim é muito verdadeiro e é muito emblemático dessa situação que muitas vezes a gente vive. Cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então, quer dizer, se essa instituição faz um pedaço, essa outra faz outro pedaço, a outra faz outro pedaço, mas o conjunto não faz um todo, a entrega lá no final vai estar comprometida. Com certeza. Eu ouvi uma notícia recentemente a respeito de Viana. Viana, o pessoal lá que está pensando, o município nessa atual gestão, que eu nem sei quem é na verdade, imaginando identificar uma vocação econômica para Viana, uma insuspeita vocação econômica, de maneira que Viana se tornasse uma base de logística, se não para o Espírito Santo, para a metropolitana. Eu achei uma pegada inovadora. Com certeza. Porque nós já temos uma vocação logística que foi muito estimulada no auge do Fundap, né? Que já não existe mais, né, com a pujança que tinha antes aqui. Então, esse conceito, Eustáquio, ele é muito antigo, ele é da década de 60. Ele surgiu na França, o setor de mármore granito foi alavancado, foi estimulado a se desenvolver muito baseado nisso. Quando foi trazido para cá, através do professor Linaldo Cavalcante, quando o Álvaro Abreu veio para o Espírito Santo, emprestado do CNPq para ajudar nisso, é um conceito de cidades inteligentes, onde você pega o que você tem de potencial e apoia esse potencial. Se Viana tem esse potencial, e nos parece que tem, nada mais adequado do que você ajudar a potencializar essa vocação natural que existe por lá e ao redor, né? Sob pena de que a gente pode ficar perdendo o bonde da história, né? Porque na medida em que você não faz, outros farão. Não existe vácuo, né? A natureza não comporta vácuo, inclusive a natureza social e a natureza econômica. Na verdade, tem a ver então com cada lugar descobrir a sua vocação, aqueles pré-requisitos que ela já reúne, né, de uma certa maneira afortunada, e fazer aquilo acontecer. Agora, para isso, realmente, precisamos de pessoas que pensem além das nossas fronteiras e além das próximas eleições, né? Com certeza. São os requisitos maiores. Como a gente falou, né? Quer dizer, tem ações na área de inovação que vão dar resultado 10, 20, às vezes 30 anos depois.
E por não pensar ou não convergir energias nessa direção, o Brasil perdeu 6 posições no ranking de inovação no mundo. Nós estamos agora na posição número 64, de acordo com o Índice Global de Inovação que saiu em 2013. Nós perdemos 6 posições. Isso é menos constrangedor, inclusive, do que um eventual ranking aqui da América Latina. Qual é a nossa posição com relação aos vizinhos aqui? Pois é, nós somos, com relação aos nossos vizinhos, o 8º colocado. E nós temos potencial para ser o primeiro. Por que não somos? Aí nós voltamos a vários pré-requisitos que não estão sendo colocados. E não basta só o dinheiro, como a gente falou, né? Suporte com recurso é fundamental? É. Mas e os outros requisitos para construir uma verdadeira cultura de inovação? Né? Nas empresas e nas instituições, nos governos, né? É um trabalho de médio e longo prazo. Tá certo? A palavra estadista não tem como escapar. Você tem que ter a perspectiva, né? A perspectiva do longo prazo e a intervenção agora. Isso. E tem que ter um cronograma muito bem estabelecido. Vamos citar exemplos concretos. Nós temos um parque tecnológico em Vitória. Você sabe quantos anos ele tem? 23 anos. Em 3 anos. Tem chance de sair agora porque tem já terreno previsto e tudo mais. A parte física e o funcionamento é um outro desafio mais para frente. Agora vamos para um outro exemplo. Quantos prêmios Nobel nós temos no Brasil, Eustáquio? Nem literatura, né? Nós não temos nenhum. Nem em literatura. Tem uma universidade, nem em literatura. Tem uma universidade em Chicago que ela tem 73 prêmios Nobel. Nós não temos nenhum. Será coincidência? Não, né? É por conta de que você, para produzir um prêmio Nobel, você precisa de pesquisadores que às vezes vão estar trabalhando 10, 20, 30, 40 anos. Para lá na frente ele isolar uma substância que vai ajudar a curar doenças, salvar vidas, que vai ajudar a melhorar o funcionamento de uma determinada tecnologia, ou que vai desenvolver uma nova tecnologia, ou que vai compreender o mundo econômico sobre outros ângulos que não foram compreendidos até aquele momento. E às vezes esses cientistas, esses pesquisadores estão lá décadas. Todo aquele notável saber premiado, laureado, na verdade, ele foi produzido a partir de um processo coletivo que o antecedeu em muito, né? Com esforço de muitos. Com esforço de Mas aqui, você fala assim, a gente começa a ficar desesperançoso, viu Luiz? Não, Porque nós temos por estereótipo a imagem de um povo criativo, né? E para por aí, né? Pois é, mas para por aí. A gente não tem os canais corretos para que essa criatividade se potencialize. Aí a gente volta para a tese das cidades inteligentes, né? Nós podemos explorar muito a indústria criativa, que tem muitas inovações na área da criatividade, na área cultural, na área do lazer, do esporte, etc. Design, tudo. Do design, etc. E nós estamos ainda deixando a desejar nesse aspecto. Luiz, eu quero agradecer muito sua disponibilidade de estar conosco aqui nesses 2 dias tratando desse assunto que a gente sabe que é da mais alta relevância e a gente fica satisfeito também de ver o seu empenho pessoal nesse tema. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do empresário, diretor do Comitê de Ciência e Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Luiz Toniato. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender